Agora falando com vocês a respeito da Guerra de Trincheiras, né, que é a próxima fase aí. A Guerra de Trincheiras, gente, ela vai de 1915 a 1917. Ela foi caracterizada pelo lento avanço e pelo grande número de mortos ou feridos. Então, em termos, gente, de conquista de território, as trincheiras eram ineficientes, ou seja, eles não conseguiam grande coisa com isso. O que era uma trincheira, Sora? Trincheira eram valas cavadas no chão, que tinham extensões de quilômetros de extensão. Algumas chegavam a ter vários e vários quilômetros de extensão, essas valas cavadas no chão. Alguns locais da trincheira tinha cerca de 1,5 metro de profundidade, outros já tinham uma profundidade maior, com 2 metros, 3 metros de profundidade, e tinha cerca de mais ou menos 2 metros, 2,5 metros de largura. Como era cavado no chão, quando chovia, aquilo virava um verdadeiro lamaçal. O soldado ele ficava ali dentro daquelas trincheiras, e aí eles construíam uma vala de um lado e do outro lado, né, com alguns metros ou até algum quilômetro ou 2 quilômetros para frente, uma outra trincheira. Então, por exemplo, aqui a trincheira dos franceses e mais à frente a trincheira dos alemães. Isso é só um exemplo para vocês poderem saber. O território que ficava, a terra que ficava entre uma trincheira e outra, era chamada terra de ninguém. Essa terra ela era bombardeada, ela tinha locais que os soldados colocavam minas terrestres, então era comum ter valas enormes, buracos enormes, às vezes até cheio d'água, porque bombas explodiam ali. A vegetação, né, quando tinha vegetação, era toda queimada, os galhos retorcidos, né? Muita destruição, muitos corpos espalhados por essa terra de ninguém, né? Corpos de seres humanos, corpos de cavalos, né? Que eles usavam o cavalo ainda no combate. E aí então o que acontecia? Na trincheira os locais mais profundos, né, tinham escadas para o soldado poder subir para sair dela. E no topo da trincheira, né, no alto da trincheira, ficavam sacos de areia ou de terra empilhados um em cima do outro para evitar que balas do inimigo viessem acertar os soldados daquela trincheira. E arame farpado também, em torno dos sacos de areia para evitar que a trincheira fosse invadida pelo inimigo. Vou mostrar algumas imagens para vocês poderem ter noção do que eu estou falando. As trincheiras chegavam a ter curvas, e eles chegavam aqui, nós temos as trincheiras, aqui as escadas, para servir para o soldado quando recebia a ordem de atacar. Ele era obrigado a sair da trincheira e tentar avançar para a trincheira inimiga, que aí ele tinha que atravessar a terra de ninguém, o que era um risco enorme, o número de mortos era imenso. Aqui, olha, as paredes das trincheiras sendo escoradas, né, para evitar desabamentos, e os soldados ficavam assim, às vezes eles passavam meses aqui, enfrentavam chuva, enfrentavam neve, enfrentavam sol escaldante, E uma das coisas piores dentro de uma trincheira, gente, era que era um local insalubre. Era uma falta de higiene enorme dentro das trincheiras, que muitas das vezes os ataques eram incessantes. Às vezes demorava dias para acabar um ataque. Então, os corpos das pessoas que morriam lá no primeiro dia do ataque ficavam ali. Então, os ratos proliferavam naquela região. As fezes, a urina dos soldados, era tudo ali. Então eles faziam ali, defecavam, enterravam, então tudo era feito ali. E aí eles tinham que conviver com os ratos, que eram muitos ratos, era exagerado. Eram muitos e muitos ratos, alguns enormes. E aí os soldados tinham que enfrentar tudo isso. E às vezes eles tinham que dormir ali, às vezes não. Na maioria do tempo eles comiam, bebiam, dormiam ali, faziam as suas necessidades ali. Então era comum
o soldado está dormindo ali, né, de cansaço, ele acabava apagando. Os ratos ficaram andando no corpo dele e chegar até mesmo a mordê-lo. Tá? Isso era muito comum. Então a vida na trincheira era um verdadeiro inferno. Sem contar, gente, que os aviões passavam por cima e às vezes soltava bombas. E aí matava muitos soldados numa tacada só. Tá? Aqui são alguns armamentos usados na Primeira Guerra Mundial. Aqui, ó, uma metralhadora. Ai, senhora, o que ele está usando isso aqui, né? Esse negócio na cabeça. Isso aqui eram máscaras que eles tinham que usar, porque já na Primeira Guerra Mundial já era usado armas químicas, como do gás mostarda, que era terrível. Muitos soldados morreram com essas armas químicas. Então, quando eles ouviam um avião, algum barulho no sentido de bombas, eles já colocavam a máscara, porque eles não sabiam o que vinha pela frente, se era uma bomba comum, se era uma bomba com arma química. Até mesmo os animais, as mulas, os jumentos, os cavalos, também eles colocavam máscara neles. O efeito dessas armas químicas queimava a visão. Alguns soldados chegavam a ficar cego temporariamente, queimava a retina, queimava os pulmões, e alguns casos de mais intoxicação grave, né, levava o soldado à morte. Também na Primeira Guerra Mundial eles começaram a usar os tanques de guerra. Esses tanques de guerra eram letais, tinham um poderio de destruição enorme e de chegar em locais que era inacessível para um homem a pé. Só que eles tinham algumas deficiências, né? Por exemplo, passar valetas, é muito comum um tanque desse acabar tombando. E aqui, olha, era uma fábrica de mísseis, que eram jogados pelos aviões, que eram muito simples os aviões. Depois eu mostro para vocês, tá? Aqui, olha, nós vamos ter mais metralhadoras. Aqui o tanque de guerra. Esse tanque não foi usado na Primeira Guerra Mundial, ele foi usado na Segunda Guerra. O da Primeira Guerra é esse aqui, ó. Olha a diferença, tá bom? E aqui nós temos também uma outra arma que foi muito usada na Primeira Guerra Mundial, que era o lança-chamas. Então era um soldado com um tanque de combustível aqui, que aí ele ateava fogo nos inimigos. Só que ele corria um risco danado. Se um outro soldado inimigo atirasse no tanque dele, ele explodia com tudo. E aqui um soldado com a máscara, como vocês estão vendo, e aqui na mão dele é a granada. Era como eram as granadas na Primeira Guerra Mundial. Vou parar por aqui por causa do nosso tempo do vídeo, tá? Continuamos no próximo. Até lá!